Nesta edição, você acompanha uma entrevista sobre parcerias público-privadas e a reportagem da semana cobriu o seminário de abertura das campanhas salariais no CESP. Veja agora a sessão no ponto. O Brasil enfrenta, neste ano de 2016, enormes dificuldades políticas e econômicas. Neste cenário, é preciso que os trabalhadores estejam unidos e mobilizados para defender os seus direitos. Lamentavelmente, alvos preferenciais de ajustes fiscais e propostas para melhorar a competitividade das empresas. É preciso estarmos prontos para debater esses argumentos falaciosos, demonstrando a necessidade imperativa de haver a valorização do trabalho, o verdadeiro motor da geração de riqueza no país. Arrochar salários, cortar benefícios e fragilizar ainda mais o nosso sistema de proteção social em nada vai ajudar a resolver os problemas nacionais, que requerem vontade política, planejamento e investimento. A recente comemoração do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, foi um momento propício para nos alertar da necessidade de seguir na luta permanentemente. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal do Engenheiro na TV. Estamos no momento da entrevista, onde buscamos nos aprofundar a respeito de temas relacionados à engenharia, à inovação e ao desenvolvimento. Nesta edição, o tema é parcerias público-privadas, as chamadas PPPs. Será que nós entendemos realmente o que são, para que servem e como podem ajudar o nosso país a crescer em tempos de crise? É isso que vamos saber agora com a presença do nosso entrevistado, Saulo Krishanan Rodrigues, que é economista e diretor-geral do ISITEC, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que é uma instituição de ensino mantida pelo CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Saulo, prazer recebê-lo aqui. Satisfação é minha estar de novo aqui falando com você, Fábio. Saulo, quando que surgiram essa modalidade de parceria público-privada e o que vem a ser realmente esse modelo de negócio? Ao contrário do que se pensa, né, porque atualmente se acha que as concessões foram inventadas de 95 para cá, quando houve a lei das concessões, a lei 89-87, ou de 2004 para cá, quando houve a lei das parcerias público-privadas, que é a chamada lei das PPPs, como você chama. Quer dizer, não é uma coisa de 20 e poucos anos. As concessões, como modelo de negócio, existem desde o século XIII. E elas foram inicialmente desenvolvidas pelos estados imperialistas, pelos estados que estavam se expandindo, anexando territórios, porque o valor e o PIB da época, vamos dizer assim, era formado a partir do que você gerava da renda da terra, né, para não ir muito longe na história. E como o próprio nome diz, é uma concessão. Só concede quem tem alguma coisa a conceder, que o poder econômico estava na mão dos estados imperialistas ou nacionais, chamemos como quiser, e esses estados, para se expandir, tinham que investir em armadas, em frotas, em despesas de anexação, além das despesas da corte. Mas à medida que esses estados foram crescendo e foram sendo introduzidos uma série de inovações tecnológicas que levaram ao iluminismo e depois à Revolução Industrial lá nos anos em 1776, as pessoas começaram, por exemplo, a se concentrar nas cidades, principalmente junto aos portos, porque era dos portos que você saía para as expedições e voltava com os produtos de exportação ou importação. E a população se acumulando nas cidades, saindo dos campos, porque estava se pagando maiores salários nas cidades e tal, as pessoas começaram a se acumular e começaram a haver problemas de natureza de infraestrutura. Então, mulheres e crianças, por exemplo, que não eram força de trabalho necessariamente no campo, passaram a ser força de trabalho nas indústrias nascentes ou nas atividades comerciais de sustentação das atividades urbanas daquela época. E começou a aparecer problemas nos portos, com as grandes epidemias, peste, varíola, cólera, no mundo inteiro. Os estados imperialistas, que estavam com as suas despesas de corte, suas despesas bélicas, vamos dizer assim, tomadas, não tinham
Quer dizer, tinham que resolver os problemas da sociedade e chamaram os amigos do rei para que eles começassem a desenvolver aquilo que seria o embrião das concessões e das chamadas parcerias público-privadas. Então, você começa a ter problemas, por exemplo, em 1776, na França, não faltava água. Então, se fez uma concessão de 15 anos para Sers Perrier, de um nome conhecido, para fornecer água. Nos anos 800, logo em seguida, nos anos 800, com essa urbanização crescente que houve no mundo, começou a se ter uma ideia de que você precisaria fazer esgotamento sanitário, quer dizer, resolver os problemas sanitários que geravam cólera, que geravam as pestes, atuar, portanto, sobre as causas dessas endemias e não apenas sobre os efeitos, vacinando pessoas. Então, você veja, nós estamos em plena Copa do Mundo, época de Olimpíadas. Uma das coisas críticas da Olimpíada no Rio de Janeiro é a questão dos esportes aquáticos na Baía de Guanabara, que a poluição, a despoluição, por exemplo, da Baía é uma coisa que assustou pessoas que vinham para cá. Naquela época, por exemplo, que era a época do Segundo Império no Brasil, se fez a primeira ET no Brasil, a primeira estação de tratamento de esgoto. Era uma concessão feita por Dom Pedro II no Rio de Janeiro, que era tristemente conhecido como a capital, como se diz, uma capital onde os estrangeiros morriam muito por conta do cólera, etc. e tal. Por quê? Porque havia os dejetos das famílias ou das empresas eram jogados nas valas. Em 1853, Dom Pedro II fez a primeira concessão pública de ET, da construção de uma extração de tratamento de esgoto, que era se fosse uma grande bacia assim, de ferro, gradeada, onde os dejetos eram colocados e eram limpos, mas era uma forma de você trazer os esgotos através da lei 179 de 1853, você deu para um parceiro privado, porque o Império não tinha dinheiro para isso, para ele desenvolver a atividade de tratamento de esgoto. Então, as concessões e as PPPs, elas têm origens, então, imemoriais. Então, no século XIII para cá, o Brasil, enquanto colônia de Portugal, o desenvolvimento do Brasil foi feito sob a forma de concessão. Quem explorava o pau-brasil aqui pagava uma outorga para vir explorar o pau-brasil, eram vários produtores, que era uma outorga direta para poder vir explorar o pau-brasil, e sobre a produção do pau-brasil naquela época se pagava anualmente uma outorga indireta, que era 20% do valor da produção, você tinha que mandar para o rei como remuneração, porque aquilo dava muito dinheiro. Então, você que já tinha dado a outorga para ser um desses concessionários da coroa portuguesa para explorar o pau-brasil, você também tinha que pagar sobre a produção anual do pau-brasil. 20%, que é o tal do quinto português que se entronizou. Na época do Dom Pedro II, já como o Brasil já não mais colônia, praticamente todas as concessões que nós conhecemos no dia de hoje foram desenvolvidas naquela época, também sobre a mesma forma. Nós éramos um Estado imperial, monárquico, liberal. É uma jabuticaba brasileira na origem. Boa parte do Congresso, vamos dizer assim, do Poder Legislativo da época, mais de 2/3 era liberal antimonárquico. Mas você tinha uma figura moderadora, fantástica e muito culta, conciliadora, que era o Dom Pedro, e sob os 49 anos do Império colonial brasileiro, do Segundo Império, se fizeram todos os tipos de concessão que nós conhecemos na época de hoje. Fizemos concessão de iluminação pública. A primeira concessão de iluminação pública no Brasil foi feita também pelo Barão de Mauá, de 1850 a 1875, 25 anos. Concessões de mobilidade urbana, por exemplo, os bondes. Por que tinha bonde no Brasil? Porque tinha havido as concessões das cachoeiras para gerar energia elétrica, ou para se criar as chamadas usinas hidroelétricas. Ainda não tinha uma demanda por energia elétrica tão grande, e as companhias que vieram para explorar as concessões de água e gerar eletricidade também criaram uma demanda derivada pela tração elétrica dos bondes, que substituiu a tração animal que era feita no transporte público em todas as cidades.
Tem muita coisa no Brasil que a gente não faz nem ideia que era ou uma concessão pública do Império ou era uma permissão para explorar determinado serviço, porque tudo pertencia às coroas imperiais. Pouca gente sabe, por exemplo, que o bondinho do Pão de Açúcar era uma permissão. Um cara teve a ideia de fazer o bondinho do Pão de Açúcar e pediu permissão para o governo, porque tudo era do governo, e os impostos, tudo era arrecadado pela coroa. Então, o setor privado faria o que seria hoje uma PMI, uma proposta de manifestação de interesse. Pediu para o Dom Pedro, eu quero fazer um bondinho de Pão de Açúcar. Você me dá a permissão? Eu faço e te pago um X por mês, o que era bom para a receita do governo imperial. O elevador Lacerda, na Bahia, que era o elevador da Conceição, também era uma permissão de uso. Então, você tem na história do Brasil as ferrovias. 1/3 das ferrovias, da malha ferroviária que você tem até hoje, foi criada na época do Segundo Império, 1/3. Né? Os portos são concessões da época do Império. Então, a concessão é uma forma dos governos, isso tanto quando eram imperiais, quando não são mais imperiais, são republicanos ou têm outras formas de organização política, é uma forma que os governos têm de fazer o que, olha, eu preciso investir em determinada área, não tenho dinheiro, eu vou chamar um parceiro privado público, eu vou chamar parceiro privado nacional ou estrangeiro, para que ele complemente. Eu concedo autorização para ele realizar determinados investimentos em meu nome, ele faz tudo o que eu quero, porque ele diz o que ele quer ser feito. As concessões têm editais de concessão, tinham no século XIII, como tem hoje editais. Depois que vocês fizeram tudo, por um prazo que vai de 30, 60, 90 anos, você devolve com as benfeitorias para o poder concedente. Então, concessão não é privatização. Tem uma ideologização muito grande sobre isso. Não tem nada a ver com privatização. Teve um evento recente no CESP que debateu PPPs, mas bastante relacionado ao transporte público. E você defendeu nesse seminário que, apesar de ser um sistema já antigo, consolidado, e que, quando bem feito, é notadamente vantajoso de ser feito, que essas parcerias, no Brasil nós ainda precisamos desenvolver mais isso, e muitos municípios, gestores, têm total desconhecimento desse trâmite, né, desse instrumento. E eu queria saber, mas no próximo bloco, por que isso e como esse conhecimento pode ajudar o Brasil, nesse tempo de crise, crescer. A gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Você não saia daí e não pode perder esse tema. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro falando sobre concessões, PPPs, e um dado importante do primeiro bloco, com um riquíssimo histórico a respeito desse temário, é que o nosso entrevistado separou muito bem. PPPs não é privatizar, mas sim você conceder a exploração de um determinado serviço com regras claras, com metas de universalização, com todas as obrigações para aquele que adquire essa concessão e, principalmente, por um período específico de tempo, quando tudo aquilo que se construiu, que se conquistou, volta a ser de propriedade pública. Ou seja, nunca deixou de ser, é porque por um período foi uma concessão. Saulo, por que no Brasil nós precisamos instigar mais essa cultura da PPPs e por que, já que nós já estivemos na vanguarda desse tipo de método, por que nós temos muita falta de conhecimento nesse assunto? Eu acho que é uma questão, como você mesmo colocou, de conhecimento. No nosso caso, é de redescobrir, entender como foram feitas, no contexto social, político, das épocas que foram feitas, por que não deram certo, né? Isso a gente pode até, acho que é importante falar na sequência, dentro disso que você acabou de dizer, que como é uma concessão do setor público, assim como as formas assemelhadas no setor privado também concedem e podem tomar a qualquer hora, se a coisa não estiver sendo feita da forma como está sendo feita,
olhar o que foi feito e como foi feito para tentar saber se não tem, de repente, uma forma diferente de pensar. Eu já diria de pronto, o que eu já comentei, acho que é passando no primeiro bloco, é o seguinte: nós temos que pensar em fazer as concessões, ou as concessões sob a forma de PPP, administrativa e patrocinadas, olhando os negócios todos que giram em torno deles, para poder trazer os investidores. O investidor não é só o cara que assenta o tijolo e que faz a operação. Todo mundo que é fornecedor tinha que estar participando disso, e de preferência sob a forma de capital de risco, porque são projetos que têm 30, 60, 90 anos. O ideal, quando você olha o todo, como é muito estoque de capital, é que você dilua as concessões em até 60, 90 anos. Não há problema disso, desde que você tenha um órgão regulador, que é o próprio governo ou as agências de regulação, que façam aquilo para aquilo que eles deviam fazer, que as agências hoje, na maior parte, não fazem, que é olhar não só se sobe ou desce preço, é saber como as coisas estão sendo geradas e se você tem que introduzir novas modificações. Agências de regulação e governo não é só para dizer se a concessão está indo bem ou mal, é para ver se está se fazendo de uma forma melhor do que era feita antes pelo setor público, né? Agora, falta, como você mesmo introduziu, o seguinte: falta conhecimento. E falta explicar, voltar a entender como é isso feito, e também falta um entendimento de que isso não é a panaceia, não é a cura de todos os males. Não existe, desde o século XIII para cá, nenhum projeto de concessão sob a forma de PPP que possa prescindir de entidades federadas, quer dizer, estados, municípios ou federação, equilibrados do ponto de vista fiscal. PPP, por exemplo, que hoje tanto se fala, está aí nos jornais, quem vai assumir, quem não vai, quem quer assumir, etc. Está dizendo de PPPs. Para fazer PPP, o governo tem para pagar integralmente um investidor para fazer um investimento na área de saúde, habitação popular, o que quer que seja. Além de ter que pagar pelas normas atuais, ter caixa para pagar sem colocar em risco o dia a dia do setor público, que já não é fácil para atender as demandas da calçada, como se diz assim. Além de ter dinheiro para pagar isso, você tem que também criar fundos garantidores para dar segurança para os empresários, no caso das PPPs, não das concessões plenas, para que, se houver algum problema de caixa dos governos, durante períodos grandes, 15, 20, 30, etc., tenha uma forma de ressarcir aqueles investimentos sem colocar em risco o desenvolvimento dos projetos. E o que você percebe na maior parte dos estados e dos municípios é que as pessoas que passam na administração geral, quer dizer, os secretários, os ministros, uma ou outra pessoa, conhecem o assunto. O corpo permanente do setor público, e principalmente dos órgãos de controle externo do setor público, que são tribunais de conta, as câmaras ou as assembleias legislativas nas suas comissões de justiça e de economia, não conhecem isso. Conhecem muito mal, episodicamente. Confundem uma coisa e outra. Não sabem distinguir o que é uma concessão, o que é uma concessão sobre PPP, do que é, por exemplo, um contrato de fornecimento. E eu acho que a maior prova disso é que tem muita coisa que hoje está sendo feita sob a forma de PPP, que ao invés do governo estar pagando, ele poderia estar recebendo sob a forma de concessão. Como? Na hora que ele integra os projetos. Na maior parte das, na maior parte das cidades, por exemplo, quando você tem, hoje você vai, aqui em São Paulo nem se fala, mas qualquer grande capital, qualquer grande cidade do interior dos grandes estados, um problema básico é, por exemplo, o problema da mobilidade urbana, né? Então, às vezes, o prefeito ou o governador faz um projeto de corredor de ônibus pela lei de licitação. Faz uma concessão do mobiliário urbano. O que é mobiliário urbano? Aquelas placas, sinalização, né, os barômetros, né, para medir temperatura, qualidade do ar, separado. Vai querer fazer, por exemplo, a concessão do transporte público de ônibus, isolado. Se ele juntasse todos esses projetos, para fazer, por exemplo, um corredor de ônibus, você pode pegar dinheiro, às vezes, do governo federal via o PAC, quando tem caixa, mas você tem que dar contrapartida, e os prefeitos não têm. Quando ele quer fazer um corredor do BRT ou do VLT,
ele faz independentemente do mobiliário urbano ou do corredor dos outros ônibus. Quando ele faz de uma forma integrada, ele poderia estar fazendo isso tudo junto, é mais complexo, exige planejamento, exige articulação setorial, aí o projeto não é da Secretaria A, B ou C, é do poder público concedente. Só que quando ele faz tudo isso junto, ele muda o contexto. Fala, fica mais atrativo para a iniciativa privada. Ele fala, eu não quero um cara para fazer isso, ele inverte a questão e fala, quanto vocês me pagam para explorar em conjunto isso? Quero muito agradecer a sua presença aqui, deixar a câmera aberta para as suas considerações finais. Bom, eu queria mais uma vez, Fábio, te agradecer o Sindicato dos Engenheiros pela essa oportunidade de vir falar sobre esse tema. A gente está discutindo isso, o sindicato está discutindo isso no Cresce Brasil. Quem também quiser entender um pouquinho dessa história, se você me permite, eu tenho um blog, que é o blog com PPP, é blog com de concessão, é com N, né? Blog com PPP, tudo junto.com. Está na tela aí do vídeo aparecendo. Tá, esse é um lugar que tem lá, tem histórico, tem uma opção de coisa. Também, não sei se alguém lê, mas que, se vocês quiserem ler, também não é comercial, ninguém ganha nada com isso, está lá, não tem patrocinador, é porque é uma forma de a gente colocar e tentar explicar para as pessoas que esse é um instrumento interessante e pode ser de muita valia, desde que muito bem e criteriosamente utilizado. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos. Dia 27 de abril ocorreu na sede do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo a 16ª edição do Seminário de Abertura das Campanhas Salariais. O seminário dá largada ao processo que visa renovar os acordos e convenções coletivas de cerca de 100 mil engenheiros paulistas, com o intuito de chegar a bom termo nas negociações salariais, bem como a manutenção e ampliação dos benefícios para essa categoria tão importante para o desenvolvimento do país. Nós discutimos crescimento, desenvolvimento, oportunidades e tal. Acho que para que a crise não entre na campanha salarial, é nós abordarmos a questão de como sairmos dela, de como participar efetivamente para que as empresas que aqui fazem parte também possam crescer. Com a nossa contribuição enquanto profissional, enquanto engenheiros, para que essas empresas tenham também a oportunidade do crescimento. A iniciação das campanhas salariais, essa abertura, esse seminário que é feito todo ano, é muito importante para que haja uma aproximação entre o sindicato e as empresas com quem a gente negocia. É extremamente importante. É um momento que a gente fala da conjuntura, de como está vendo a situação do país, das empresas, as expectativas com relação aos reajustes, né, renovações de cláusulas sociais. O que eu vi aqui foi muito positivo, foi muito alvissareiro, foi muito energético. Eu vi pessoas de boa vontade, da engenharia, empregados e empregadores, assessores qualificados, muito dispostos a encontrar saídas para a crise brasileira e encontrar recursos que nos façam superar a recessão, que valorizem o trabalhador engenheiro, que valorizem a profissão e que fortaleçam muito o projeto da Engenharia Unida. Toda campanha salarial, para todas as categorias, tem a sua devida importância. Primeiro, para recuperar a defasagem do salário dos trabalhadores, ampliar as cláusulas sociais dos trabalhadores e, acima de tudo, a gente assegurar que alguns projetos que estão tramitando no Congresso que queiram descaracterizar as nossas convenções coletivas. Então, a importância de nós discutirmos as campanhas salariais de todas as categorias. Um evento dessa envergadura é de extrema importância, consideradas a grande crise que vem assolando o país. E hoje em dia, onde muitos negociadores antigamente verificavam a possibilidade de um aumento e tudo mais, hoje em dia eu vejo que ambos os lados que negociam, profissional e patronal, andam preocupados não apenas na boa manutenção das condições de trabalho, como também na manutenção dos postos de trabalho. E no campo das negociações coletivas, que envolve aí a campanha salarial, também é importante a gente ouvir aí os parceiros que as empresas têm a dizer sobre essa situação e nós também nos posicionarmos em relação à Sabesp, o que a gente pretende fazer nesse ano de 2016. A atividade reuniu dirigentes sindicais e representantes de empresas e organizações patronais, além de especialistas do mundo do trabalho, como representantes do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE,
e também do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Bom, esse seminário que tratou de olhar a campanha salarial de 2016 na área de engenharia no estado de São Paulo, mostra um pouco a dificuldade que o cenário econômico e político traz para a campanha salarial. Por um lado, com o nível de atividade econômica muito baixo, o crescimento do desemprego, o nível de atividade das empresas enfrentando sérias dificuldades, mas, por outro lado, mostrando que tanto o movimento sindical, especialmente sindicatos de engenheiros, conduz um trabalho de muita responsabilidade, muito compromisso com a engenharia e com o trabalho dos engenheiros, buscando alternativas para superar esse momento, assim como o depoimento dos dirigentes de empresas mostrando a preocupação em preservação da engenharia nas suas empresas, de buscarmos saídas que permitam uma transição para a retomada do crescimento econômico, no qual a preservação do emprego, a preservação dos salários, a preservação de uma dinâmica econômica voltada e orientada pelo emprego possa contribuir de forma significativa para uma retomada do crescimento econômico. Esse seminário promovido pelos sindicatos de engenheiros aqui do estado de São Paulo é extremamente oportuno, porque ele permite um contato com as empresas e com as lideranças sindicais para que tenham uma clareza da conjuntura e possam negociar em bases reais a partir de um levantamento de informações fornecidas pelo DIES, pelo DIAP, por especialistas, e isso contribui enormemente para criar um clima de conciliação no âmbito da negociação. Então, é uma iniciativa extremamente oportuna e que os demais sindicatos do Brasil deveriam adotar como modelo. O consultor sindical João Guilherme Vargas Neto também esteve presente e apresentou o panorama político do Brasil aos participantes. Esse seminário das campanhas salariais que o Sindicato dos Engenheiros organiza, ele vai completar 16 anos. Portanto, é uma experiência já ao longo do tempo. E uma das características desse seminário, além da análise da conjuntura no qual as campanhas salariais dos engenheiros se desenvolvem, ele também é uma oportunidade para, ao mesmo tempo, ouvir os dirigentes das empresas com as quais o sindicato negocia e também passar a eles algumas ideias que o sindicato tem a respeito da própria conjuntura. Tem tido êxito, ajuda, tanto na negociação, embora não seja uma jornada de negociação, mas ajuda nas negociações e, sobretudo, ajuda a coesionar o sindicato e o mundo empresarial nas necessidades dos engenheiros, dos profissionais da engenharia. Durante todo o período de negociações que está prestes a começar, você pode acompanhar os avanços por meio do portal do CESP na internet.